Doutor, com 34 mil reais é suficiente para aplicar pro visto de procura de trabalho pra minha esposa e 3 filhos? 14 mil pra você, 14 pra esposa, já deu 28. 150 euros pra cada criança, mais 40 euros por dia para cada criança que você vai ficar, né, em Portugal. Ou seja, 90 dias, pelo menos, né? E a sua título de regresso delas tem que ser 90 dias também. Isso se eventualmente te perguntar. Você tem que estar preparado, tem que ter esse valor, de alguma forma. Aí, no caso desse, pode ser o cartão de crédito, etc., ou carta convite. E, principalmente, pessoal, tem que ter lugar para ficar. Quem vai com muita criança, é bom ter carta convite ou fazer direitinho ali onde vai ficar. Quem vai com menor tem que ser assessorado. É muito detalhe. A carta convite pode ser uma para 3 pessoas da família. É bom fazer um para cada um. Outra curiosidade. A gente tem a carta do MNE, que ela é toda seccionada no sentido se o anfitrião vai ser responsável integralmente pelas condições financeiras e tal, ou se vai ser só pelo alojamento. E a gente tem a nova da AIMA. Essa nova da AIMA, pessoal, é mais para substituir, por exemplo, você não conseguiu atestar de morada, mas está na casa de alguém. Ou você não tem os valores suficientes ainda para mostrar subsistência no caso de regrupamento, por exemplo. Você tem ali alguém que vai se responsabilizar por você. Então, lá na AIMA tem um modelo de carta convite que pode resolver muito problema. Uma dica aí, e ela é diferente. Você não usa para aplicação do visto. Aplicação do visto, você vai usar aquela do MNE, que eu tenho também lá no imigrar.org, publicado para todo mundo. Se você renovar o visto de procura de trabalho por mais 90 dias, não se renova. Você pode pedir extensão da permanência. O único visto de residência que permite isso, eu todo visto de residência tem 120 dias, o visto de procura de trabalho. Seria 120 mais 60. Mas dependendo da data do seu visto, ele já está estendido até junho, tá bom? Até 30 de junho de 2024. Não tem que pensar nisso. Eu e meus filhos somos italianos. Minha esposa brasileira. A minha esposa precisa de algum visto? A sua esposa pode lhe acompanhar, inclusive fora da imigração, você sendo responsável dela, porque você é membro da UE. Mas você é italiano ou você é descendente? Se você é descendente, não serve. Não, já sou italiano, eu já declaro o AIRE, já tenho meu ato de nascita, o meu ID italiano. Você tem todos os documentos, principalmente passaporte vermelho, ela te acompanha. E quando você chega, ela vai pedir autorização de residência, né, por estar acompanhando de uma nacionalidade da UE, tá? É diferente o processo, mais célere e é assim que se faz. Com visto, pode viajar nos outros países antes de passar no CEF. O que te permite transitar no espaço Schengen não é o visto. Permite transitar no espaço Schengen é a isenção Schengen e ela é oriunda do seu passaporte. Se você tira um visto Schengen, a gente teria que falar de um visto de turismo para determinado país. Você, por ser brasileiro, é que você pode transitar. Então, um exemplo, tá em Portugal, quero passar na França, quero na Itália. Aí você ficou 80 dias. Aí você sai do território Schengen, sai do espaço Schengen. Aí você tem que, dentro do intervalo de 180, então você já usou 80. Então você conta que 80, 81, 80, até 180. Você só poderia ficar mais 10. Tá? Então, dentro de 180, você só pode ficar 90, nas suas indas e vindas. Tá? Quando você tem a autorização de residência de um dos países do Estado-membro, nesse caso que é mais específico de Portugal, ao invés de sair do território, na verdade, você pode ficar dessa mesma forma, só que voltando para Portugal especificamente, entendeu? Ao invés de sair do espaço Schengen. Eu e minha esposa, com visto de procura de trabalho, os filhos podem ir como turistas? Não é turista, é isenção Schengen, né? Mas os seus filhos podem te acompanhar, mas você tem que cumprir algumas regras. Tem que cumprir algumas regras, cumprir a legislação. E tem que ver se é viável para vocês isso. Agora, se cabe um outro visto para você, é bom ir com visto. Pessoal, é importante o menor ir com visto, não é porque é proibido ele entrar sem visto, não, com isenção Schengen no caso brasileiro. Não é isso não, que ele pode entrar sim. Não vai ser nem o primeiro nem o último, tá? Antes de visto de acompanhamento familiar era assim, não tinha outro caminho não. Se você fosse esperar o visto D6, era 2 anos afastado da família. Agora, o problema é que o menor ele fica sem autorização de residência. A esposa, se ela for sem visto, ela fica sem autorização de residência. Isso pode demorar 1, 2 anos até conseguir reagrupamento familiar. Por que acontece bloqueios na WISE e como resolver? Pode ser homônimo, problema de achando que tem branqueamento de capital, tentou trocar a sua região sem comprovativo. É porque é o seguinte, tem cashback na WISE, pessoal, mas você tem que morar em países que estejam dentro ali dessa situação. Então tem gente que tenta fazer isso, bloqueia. Pode ser que movimentou valores muito altos, aí tem que entrar em contato com eles para tentar esse desbloqueio. Tem o VPT, sempre em análise. Fiz CPLP para resolver minha vida aqui e também ficou em análise. E agora? Agora complicou, porque quando você faz CPLP, pode ser que você fique com 2. E aí? Se eles deixarem passar, chega às 2. E aí? Você vai ter que notificar, vai escolher se aconteceu ou ainda não sai nenhuma das 2, porque teve conflito. Provavelmente aí, dicas, eu não sei, tá? Não quero falar o que vai acontecer. Mas se você não tem autorização de residência, você pediu as 2 ficaram em análise, e tem muito tempo isso, toca o recurso administrativo. Tá bom? Ou judicial. Será que o aumento do salário mínimo de Portugal vai valer para quem deu entrada? Você tem que mostrar o salário mínimo português, da época que você vai chegar. No caso, vai ser 820 euros vezes 4. Doutor, é possível abrir conta no novo banco ainda no Brasil? Você consegue abrir no Brasil. E esse serviço a gente tem. Pessoal, todo serviço que você contrata por procuração tem que ter pelo menos 2 profissionais. Um advogado que vai atuar como notário. Então, esse é o serviço que eu faço. E o advogado que vai fazer o outro serviço. Por quê? Eu não posso te representar e ser o notário ao mesmo tempo. Não tem como. Tá? Férias de odontologia. Então a gente tem que te indicar para um profissional que vai fazer e a gente faz a autenticação. Aí tem que conferir,
assinatura, se é a pessoa mesmo, tudo certinho, mas tem como sim, tá bom? Fazer por procuração. Uma curiosidade, né? O advogado em Portugal, ele tem poderes notariais. Então ele faz tradução juramentada, inscrição de carro, legalização de carro internacional, o cara comprar na Alemanha para legalizar em Portugal, que é muito mais em conta, autenticação de documento, a gente faz a autenticação de assinatura, né? Da veracidade de assinatura, cópias, né, autenticadas. Então a gente tem esses poderes, mas é um pouquinho burocrático, tem que fazer com bastante organização e tal, porque é muito sério, né? A gente tá autenticando ali uma coisa, a gente tem esses poderes. Aí tem advogado que inclusive trabalha só com isso, advogados solicitadores, né?